Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pumpcast. É isso aí, Pedrão. E dessa vez com mãe e filha, né não? Convidadas mega especiais. Esse podcast vai ser massa. A gente tá aqui com a Vanessa Goulart, atriz, jornalista, apresentadora e atualmente host do podcast Despadronizado. Oi. Oi, Vanessa, bem-vinda. Obrigada. Estamos mais aqui de novo com mais uma host, de host para host, de né? host pra host. É. E estamos também com Bárbara Bruno, atriz, diretora e produtora. Já interpretou diversos personagens no teatro, televisão e cinema. É isso aí. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Aqui de rosto para rosto. De rosto pra rosto. Arrasou. Arrasou demais. Arrasou. É uma honra receber vocês, viu? Muito obrigada. Vocês que têm uma história linda, desde família até na atuação atualmente. Eu tenho certeza que o papo hoje vai ser muito produtivo. Olá. Que bom. Vamos lá. Será? Bora lá? Até pra gente começar, queria contextualizar um pouco para quem não conhece vocês ou ouviu um pouco. Conta um pouco a história de vocês, como vocês entraram dentro da parte de teatro, dentro da parte de atriz. Se quiser começar também. Eu acho que dentro da barriga das mamães. Sim, exatamente. A questão é ancestral, é família. ancestral o negócio. Entramos através das barrigas da minha mãe e ela através da barriga da mãe Desta dela. barriga aqui que a gente fala. Por isso que eu brinquei que a gente no teatro está em casa, porque nós somos criadas no teatro, né? A coxia do teatro era o quintal da nossa casa. Então, nós somos uma trupe, Verdade. né? É uma trupe já de muito tempo. Então, a gente vive na estrada, a gente vive nessa caixa mágica que é o teatro. Quando eu falo teatro, é todo o processo artístico, né? Não só o teatro físico, mas toda a função artística ligada a esse sonho maravilhoso, né? Tudo começou, sem dúvida nenhuma, no teatro, mas depois com outras linguagens, com a televisão, com o cinema, e agora com essa digitalização Internet, toda. Podcast. Ou seja, no âmago mesmo, o teatro está sempre refletindo a realidade e a sociedade que ele ocupa. Só que sempre 1 ou 2 passos à frente. E a essência de todas nessas linguagens que a gente está falando, né? O teatro é a essência, é a troca, é a vivo, né? A arte viva. Então, é artesanal, né? Se você for comparar um processo de artes plásticas, o teatro é bem artesanal. É verdade. Mas, voltando à pergunta, não é, da nossa raiz, então começamos assim. Eu sou filha de atores, né? Minha mãe, Anissete Bruno, meu pai, Paulo Goulart, minha avó, Eleonor Bruno. Tem mais gente. Já bem antes, né? Bem antes, de geração para geração. É ancestralidade somos uma artística mesmo. Trupe. É. Não é? E aí a gente cresceu nesse meio. Isto não significa que por causa disso sejamos atores. Não, graças a Deus, porque é uma das maiores lições e buscas do teatro chama-se liberdade. Então, a gente tem que ser livre para realmente escolher aquilo que a gente quer. E acredito que quem nasceu no teatro, que não tem meio termo, sabe? De duas uma. Ou realmente vai ser apaixonado por aquilo e seguir com essa carreira na vida, ou então vai procurar o oposto. O que é ótimo também. Né? Não existe regra. Eu acho que o nosso processo aconteceu de uma maneira extremamente espontânea e natural mesmo. É porque tinha que ser. Então, acho que o teatro nos escolheu. Né? Verdade. Nós estamos aqui para servir. Com todo o amor do mundo. É verdade. Porque no teatro, não é só no teatro, não. Isso em qualquer carreira. Mas você só é feliz fazendo aquilo que você gosta, fazendo aquilo que você quer. E também ninguém vai fazer por você, né? Então, ainda mais no teatro, teatro, né? mas Levantou o pano, se vira, meu amigo. Se vira, meu amigo. Ninguém faz por você, não. Então, esse desafio também é fascinante. E eu imagino, porque ser atriz, ator, é um desafio muito grande, porque você criar várias personas e você entrar naquele mundo
E você mudar, tipo, ó, esse é o Pedro e agora esse é o personagem. Então tem que ter um dom. E vocês arrasam, viu? Ah, e Vocês sempre tem arrasam. coisas nossas no personagem, né? Você não tem como eliminar você do personagem. Você que está vivendo aquele personagem. Então rola uma simbiose que é muito interessante, psicologicamente falando, né? É verdade, é verdade. Isso eu agradeço muito grata ao processo teatral, porque ele me permite vivenciar coisas que eu jamais vivenciaria na minha vida pessoal, privada. E isso faz com que eu aprenda a não julgar. Analisar, sim, analisar sempre. Mas a minha capacidade de julgamento fica extremamente ampliada, não é? Porque eu sou obrigada a passar por determinados processos emocionais, psicológicos, que eu, na minha vida, Talvez não passaria. Talvez um não, com grande certeza. não exercício passaria. de empatia, né? Exatamente. A empatia que, graças a Deus, é tão falada hoje em Mas tem dia. outra perspectiva, O né? teatro é um grande exercício de empatia. Porque você passa por várias peles, né? Legal. E isso que ela falou é verdade. A gente empresta, sem dúvida nenhuma, as nossas vivências e as nossas emoções ao personagem, mas o inverso Também. é tão real quanto, não é? Uma pergunta até disso. Né? Dentro de vocês, qual que foi o personagem assim que vocês sentiram mais dificuldade de fazer, exatamente de criar essa conexão assim, talvez uma vivência que fosse algo totalmente diferente de vocês? Olha, eu tive no cinema a Ana Paula no filme Dois Córregos, do Carlos Reichenbach, que foi um grande desafio para mim, porque era um personagem muito diferente de mim, das minhas características. Inclusive, eu trabalhei com a Fátima Toledo, e quando ela me conheceu, ela olhou e falou assim: o que eu vou fazer com essas mãos? Porque a Ana Paula era toda contida. Inclusive, eu estou no livro da Fátima Toledo, porque ela criou um exercício para trabalhar, né, essa minha expansão. Ela me botava dentro de uma caixa de televisão. Eu ficava das 9 da manhã às 18 horas, contida fisicamente, para que essa contenção física virasse uma forma natural de expressão para a personagem. Para personagem. Então, para mim foi um desafio muito grande, porque a Ana Paula era totalmente diferente de mim e foi maravilhoso. Quando eu vi o resultado na tela, eu falei, ai, nossa, acho que consegui o objetivo. Legal. Olha, eu, graças a Deus, tive grandes personagens queridos. Mas tem um deles que eu tenho um carinho enorme. Ela chama-se Laura Winfield. É um personagem de Tennessee Williams, da peça... Você vê que eu me emocionei. A Margem da Vida. Tennessee Williams é um autor de uma sensibilidade maravilhosa. Se não conhecem nada dele, garanto que vale a pena conhecer. É realmente um autor americano, assim, importante. Importante que eu digo para quem lê ou para quem assiste, né? Ele tem obras impressas, tem filmes, vários filmes com textos dele. Vale a pena conhecer, porque realmente é um autor brilhante. Já fica a dica pro pessoal. Fica a dica. E a Laura realmente foi um personagem inesquecível. Que show, que show. Mas por que você vê que ele foi um personagem esquecível? Porque é um personagem com uma sensibilidade muito grande, um personagem que tem um mundo interior enorme. O mundo interior dela é indescritível, enorme. E, até parafraseando o que a Vanessa estava falando do personagem da Ana Paula, a Laura também tinha isso lá por fora. Ela era contida também? Eu acho que a palavra certa para ela não é contida. Ela era insignificante. Nula. Nula por fora.
e com o nome do interior. Olha, tem Riquíssimo. autismo. É verdade. É verdade. isso que eu coloquei, eu pensei aqui, a gente conversou. Então, tem um quê? Essa peça é uma peça autobiográfica do James Williams. Então, essa personagem. E ele, que já é um autor fascinante, nessa peça especificamente, ele coloca um lado pessoal dele. Então isso é muito forte, né? Então, tem essa personagem que eu fazia, que é a irmã. Ele tem uma ligação muito grande com essa irmã. A mãe, que é um personagem maravilhoso. Ele, que é o próprio, né? Então, dispensa qualquer adjetivo. E um outro personagem que eles tentam arrumar um namorado para essa irmã. Eu não vou dar spoiler dela, mas eu acho que tem filme. Tem filme, com sim. certeza. Tem filme, sim. A Margem da Vida. A Margem da Olha. Vida. Ou tem alguns nomes, alguns títulos em português. A Margem da Vida, que é o mais famoso, que é o que eu mais gosto, mas tem também Algemas de Cristal, porque essa personagem, a Laura, ela tem uma paixão por... E o outro nome é Zoológico de Vidro, porque ela cria um zoológico com peças de cristal, sabe? E o cristal é tão frágil quanto ela, não é? Mas, ao mesmo tempo, tem uma luz que irradia, não é? Então, tem toda essa simbologia. É muito bonito, realmente é muito bonito. Eu vou assistir. Assista. Em inglês, quem quiser assistir o filme, acho que é The Glass The Menagerie. Glass Menagerie. Às vezes é mais fácil para achar. Em inglês. Razão, então já fica a dica aí pra você assistir, hein? E você falou de que tem que ter propósito, mas dá pra só falar que você ama muito isso, né? Propósito? O propósito é que quando você fala, você sente assim, você fala, de vez que dá pra sentir emoção. Porque entra justamente no ponto que você falou, que você tem que fazer o que você ama. E quando você faz o que você ama, você encontra um propósito. Sim. Que é justamente quando você não trabalha por trabalhar, você trabalha porque você gosta. Você trabalha porque você se diverte. Você ama aquilo que você está fazendo. Isto não significa que você não tenha obrigações e disciplina. E responsabilidade. Aliás, você só consegue o propósito se você tiver essa base, né? É mesmo que se você ame o trabalho, todo trabalho vai ter as coisas legais e as coisas chatas. Sim. Você tem que ter disciplina para executar. E é isso que eu acho que muda do propósito. Porque quando você tem que ter responsabilidade, você tem que ter disciplina, se você não ama, se você não tem um propósito, vira uma obrigação. Sim, porque aí você fala, poxa, toda vez eu tenho que fazer isso. É maçante, né? Agora, se você gosta, você fala, poxa, eu vou fazer isso. Para atingir o que eu quero, eu tenho que fazer. Faz parte do processo. Faz parte do processo. E aí você acaba ficando mais motivado a realizar algo que não seja tão empolgante, né? Perfeito. E até um ponto, já que estamos em família aqui, eu queria, e a gente entrou nessa parte de desafio, eu queria entender quais foram os principais desafios no início da carreira de vocês, já que vocês já vieram de uma família que tem esse lado cultural, de atores, de atrizes, porque ao mesmo tempo que isso pode ser um facilitador de você estar vivendo o dia a dia, também pode ser uma grande responsabilidade. Não tem, e um grande desafio. E um grande desafio. Não tenha dúvida. Eu acho que, primeiro, é importante dizer que a gente passa por todos os processos, como todo mundo. Igualzinho. Não tem diferença. Era o que a gente estava brincando no começo. Na hora que abrir o pano, você faz ou você faz, né? Ninguém vai fazer por você. Então, no lado positivo da moeda, vamos chamar assim, o que a gente pode ter? A gente pode ter... a gente conhece mais as pessoas, a gente sabe mais quem é quem no começo, né? Para saber a quem procurar, para ter acesso a determinados testes. Alguém conhecido assim, olha, está tendo teste para tal peça, está tendo teste para... Então, esse é um facilitador. Network, né? Um facilitador. Agora, sonhos de facilidade. Porque chega na hora do teste, você que tem que comprar a barra mesmo, e a gente sofre, por incrível que pareça, o inverso. Porque você vai... É uma concorrência, como qualquer outra. Independente da sua
qualidade do trabalho. Por exemplo, quando você está disputando um personagem e que tem uma equivalência, vamos dizer assim, de atuação, a maioria das vezes acontecia com a gente assim, não, ela não precisa. Ela não precisa. Acham que a gente O tem outro determinados precisa privilégios mais. e não é real. Então, na verdade, e outra coisa. Isso é uma dificuldade, Isso é isso é uma um desafio. dificuldade. Por isso que eu coloquei que se colocar uma facilidade e uma dificuldade, como tudo na vida, tem os dois lados. E no começo da carreira, o grande desafio é mais interno mesmo, nosso mesmo até do que externo, porque você quer criar o seu nome, o seu legado, o seu estilo. E você vem com muita expectativa de fora em relação à sua família, né? Então, mas vamos ver. Nossa, é a filha da Missete, a filha do Paulo. Então, tem uma expectativa em cima de você em função do trabalho dos seus pais, da sua família. E você quer criar o seu. Que o seu nome. Que, teoricamente, e isso só vem com o tempo, com paciência e com competência. Né? Então, a gente tem que ter no começo de carreira sempre muita estrutura para poder aguentar enfrentar tudo isso, né? E tudo isso rola por um lado racional, com certeza, né? Mas é importante falar que quando a gente está em cena, essa responsabilidade não pesa nada. Isso que é bacana, é o que dá força para a gente continuar. Porque a gente está tão feliz, está tão realizado de estar fazendo o que a gente veio para fazer, está realizando a nossa missão, que nem por um segundo passa pela cabeça. Na hora que a gente está fazendo, essa é a mágica. Essa é a grande mágica. Não é quando você está no palco ou na frente de uma câmera, seja de televisão, seja de cinema, tudo mais desaparece. O que importa é a função daquele momento. É isso que aquela personagem. É aquela troca. É porque às vezes tem atores, tem colegas que vêm de uma família e que sofrem muito em cena mesmo, que não conseguem realizar o seu trabalho, que tem essa. É difícil, tem até talento e tal, mas é muito difícil. É difícil. Então, eu acho que o que nos motiva, acima de tudo, é essa força de quando a gente está fazendo o nosso trabalho, está realizando ali, seja onde for, é mais forte do que tudo. E vou te dizer publicamente, é muito mais difícil. Eu só pude compreender isso porque vivi os dois lados. É muito mais difícil você contracenar com um filho do que um filho com a mãe ou com o pai. Porque o filho, ele vai ter essa noção que a Vanessa colocou, que chega na hora H, é mais forte, né? A espírito do personagem é mais forte, o palco é mais forte. Agora, você cortar o cordão umbilical é muito difícil. Deve ser. Você. É muito difícil. Eu só fui entender isso quando contracenei com minha filha. Porque eu já tinha experiência de contracenar com minha mãe. Como filha, né? Como filha. Como mãe, são outros 500. Você já teve dos dois lados da mãe. Como filha e como mãe. Exato. Por isso que eu falo com propriedade. Com propriedade. Eu sei o que eu estou falando. E nós, intérpretes mais velhas, a gente tem... a gente sabe disso já. A gente já tem essa mecânica. Mas com o filho é duro até você conseguir cortar para fazer o seu, sabe? Fica preocupado às vezes com um dele. Claro. É instintivo, né? É instintivo. Por isso que eu falei em cordão umbilical. E você disse, não, quem se ferra é você, né? É verdade. E é verdade. Inclusive, vocês estão na peça Desinfluencer juntas. Mas aí eu tô como diretora. Diretora e eu como atriz. Nós já tivemos experiências, ela como diretora, nós duas como atrizes, já tivemos as duas experiências. Né? Nesse caso do Desinfluencers, ela como diretora e eu como atriz. E como está sendo para vocês fazer essa peça que a gente já assistiu algumas vezes? Algumas. A peça que iniciou essa parceria aqui, né? É verdade. A gente, essa conversa aqui nasceu do Desinfluencer. Exatamente. Tem sido uma
muito gostoso. Eu em cena estou adorando a resposta do público, como a gente estava falando antes de começar aqui o podcast, cada vez mais gostosa, cada vez mais forte. Eu estou me divertindo. Então, Eu dou muita risada com vocês, gente. Vocês têm que ver É um sitcom, atuando. né? Eu acho que é um sitcom essa peça. Tem tudo para. Ela vende um produto. Ela vende um produto na peça que só indo lá assistir. Tem que ir lá para assistir. A gente só tem Não dá para dar spoiler. A risada é garantida. Isso eu falo aqui. Olha, é uma comédia muito gostosa. É uma comédia de costumes. Então, a gente tem uma dinâmica cênica bem precisa. Não é? Há um elenco delicioso, que isso é extremamente importante. Não é? Um elenco competente, e, além de competente, com uma química entrosado. muito boa. E isso passa, não é? Para o espetáculo e, consequentemente, para a plateia. Então, e comédia, vou dizer, comédia é tempo. Você tem que ter um tempo muito certo. É como uma partitura, sabe? Teatro, de um modo geral, tem essa característica da partitura, mas a comédia mais ainda. Por isso está encaixada no time. O tempo é muito preciso na comédia. E a gente só atinge esse tempo na sua plenitude quando você tem essa sintonia entre direção e atuação. Sabe? Porque é a direção maestro, né? Tá lá regendo. Eu acho que é bem essa, não é? acho que é bem essa conotação mesmo. O diretor é o maestro e os atores, não é? São a orquestra e seus solistas. Não é? Então, isso é muito, muito agradável, muito gostoso quando a gente vê realizado. E a gente só vê realizado na comédia, a gente só vê realizado de fato depois da estreia. Tá rindo, né? Porque tem que ter a resposta imediata, resposta né? do público, né? Porque no drama, na tragédia, você, durante os ensaios, você tem uma noção mais precisa de qual reação que aquilo vai causar no público. Agora, na comédia, você tem uma intuição. Você acha que vai ser assim. Mas é mais só surpreendente. Só fazendo pra saber. É mais difícil fazer a pessoa rir, né? É mais difícil. Total. Verdade. Dentro disso, até dessa parte de direção e atriz, como que você vê que, ou para você, claro, o que é mais difícil? Porque eu linko isso com um pouco do meu mundo. Eu vejo que tem empresário, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande de delegar, porque você sente aquela sensação de tipo, era para ser desse jeito, mas não tá sendo, porque a pessoa não vai fazer exatamente do jeito que você faz. Então você tem a dificuldade de dirigir, mas você também tem as suas dificuldades de atuar. Como que você vê essas duas áreas da sua vida? Olha, para mim é assim. Para mim mesmo, isso varia de pessoa para pessoa, de artista para artista. Eu não gosto de atuar e dirigir. Eu gosto de dividir as coisas. Quando eu dirijo, eu quero ter um distanciamento, sabe? Eu não gosto de estar lá no palco. Eu preciso ter uma visão de fora e global. Depois que estreia o espetáculo, por exemplo, você vê que curioso, depois que estreia o espetáculo, se eu tiver que substituir uma atriz num espetáculo que eu dirigi, tudo bem. Aí não tem problema. Você está mais no trilho, né? Porque eu já criei. Já está criado. E além de já estar criado, eu tenho uma visão de fora daquela conclusão de espetáculo. É uma visão macro, né? Mas isso não significa que seja... Eu conheço diretores e atores que fazem isso brincando, que gostam, preferem se autodirigir, por exemplo. Eu não gosto de me autodirigir. Eu até tive uma experiência que foi muito curiosa. Eu fiz um espetáculo. Os personagens, tá vendo? Às vezes a gente vai ler. Esse personagem também foi um personagem maravilhoso, personagem querido, amei fazer. Esse espetáculo chamava-se Gertrude Stein, Alice Toklas e Pablo Picasso.
Gertrude Stein foi uma mulher muito à frente de seu tempo. Ela viveu nos anos 20, 30, 40. Ela era americana, mas ela viveu na França. E ela, uma intelectual, poetisa, escritora, e ela reunia na casa dela os maiores intelectuais da época, não só escritores, mas também pintores. Picasso, o próprio nome do espetáculo diz, e tantos outros, meu Deus, Matisse, meu Deus, todos, Uau. quem vocês imaginam. Então, é um universo fascinante. E ela era uma homossexual assumida naquela época, o que é muito difícil, casada com a Alice Toklas, né? Que são os 3 nomes da peça. Então, um espetáculo realmente fascinante, e que foi escrito pelo Alcides Nogueira. Esse texto foi escrito para comemorar os 50 anos de teatro da minha mãe. Então, eu assisti a direção do Antônio Bujanra, eu dirigi esse espetáculo e fiquei fascinada por ele. Sei lá, nem mais 10 ou 15 anos depois, eu lembrei que eu quero fazer a Gertrude. E aí comecei a trabalhar, e eu tinha um espetáculo muito claro na minha cabeça. Eu sabia exatamente o que eu queria fazer com aquele espetáculo. Porque o Alcides Nogueira, ele teve uma sacada genial. Ele cortou a temporalidade da peça. Então, você assistia ao espetáculo, você via a casa dela, mas o tempo não existia. Era aqui, agora, era ontem. O tempo não existia no espetáculo. Isso era fascinante. Então, a gente falava de coisas atuais e coisas daquela época. Legal. Era muito legal, uma sacada Nossa, isso deve ser muito legal mesmo. Pra você ter uma ideia, a peça abria com um laptop. Então, e assim, tantas. E a outra coisa também interessante, que esses personagens também não precisavam ter idades cronológicas. Você podia trabalhar com os atores que você quisesse, apesar de serem contemporâneos, não é? Sim. Então, isso era fazendo. Comigo éramos eu, José Turistano, que fez um Picasso maravilhoso, e a Sabrina Feinstein, que fazia a Alice Toklas. Mas eu estou falando tudo isso por quê? Pelo seguinte, porque eu falei que não gostava de me dirigir. Mas esse espetáculo, eu tinha ele tão claro na minha cabeça, e aí me deu a chavinha de, claro, eu chamei meu irmão, Paulo Goulart Filho, para co-dirigir comigo. E foi um acerto. Foi um acerto. Nossa, que porque incrível. nós temos, eu e o Paulinho, temos uma sintonia muito grande, cênica, inclusive. Fizemos vários trabalhos juntos. E aí eu passei para ele tudo aquilo que estava na minha cabeça, aquilo que eu gostaria de realizar enquanto espetáculo, e mergulhei com a atriz. Então, foi uma experiência, tanto que nós dois assinamos a direção. E foi uma experiência fantástica, foi ótimo. Foi a única vez que eu estreiei um espetáculo que eu co-dirigi. Mas, ainda assim, eu co-dirigi. Que legal. Que legal. Caramba. Podia trazer esse espetáculo para São Paulo. É verdade. Ficou só no Rio. Ó, só Teatros, hashtag fica a dica. Porque ela já me despertou o interesse Vontade que de via, a assistir. vontade. Legal. E até eu vou adaptar as perguntas, tá? Vai lá. Mas já que você estava falando dessa parte, vocês duas, é que nem eu falei, no começo, vocês... É mãe e filha, vocês fazem muitas coisas diferentes. E até eu falei que vou personalizar para cada uma, porque como atriz, diretora e produtora, quais são as habilidades empreendedoras que você considera essenciais? Isso eu aprendi com meu pai. No teatro, a gente precisa aprender a voar com os pés no chão. E isso é uma lição de empreendedorismo, porque a gente não pode esquecer nunca, quando se é produtor, não precisa ser produtor, mas principalmente na função de produtor, você não pode esquecer que
que aquilo é um negócio, é um teatro. Ele tem que ter giro, porque se não tiver giro, a sua essência se perde. Não é? E para ter giro, você precisa ter noções de administração, noção de negócio mesmo. Então, você tem que... por isso que ele falava assim, para voar, precisa ter o pé no chão, meu filho. Porque senão o artista, ele só quer o sonho, né? Ele só quer fazer um espetáculo. Você me viu aqui emocionada, falando, né, eu quero personagem, que é fundamental, mas para eu poder atingir esse sonho, eu tenho que ter o sonho, espera um pouquinho, eu tenho essa verba, é isso que eu tenho que investir, eu tenho que saber, eu não posso dar um passo maior do que a minha perna, eu tenho que saber a qual público eu quero atingir. Então, tudo isso a gente vai aprendendo na prática, não só na prática. Eu sou formada em publicidade. Trabalhei muito tempo também em agência de publicidade. Fiz muito teatro corporativo. São 52 anos de carreira, a gente aí já brincou um bocado. Já brincou um bocado. E o suficiente para saber que você tem que lidar com o teatro enquanto negócio, porque senão ele não se sustenta. E se ele não se sustenta, ele também não sustenta terceiros. Sim. Porque a gente dá emprego para muita gente. Muito, né? Sim. É uma rede grande. É uma rede grande. Então, você tem que estar... Se você se coloca como produtor, se eu me coloco como produtora, eu tenho que ter ciência e capacidade de empreendedorismo. Senão eu não realizo, senão eu não atinjo o meu propósito. Total. Isso é legal porque isso encaixa completamente com o empreendedorismo. Total. Porque, assim, quando tem uma coisa que eu falo assim, que não adianta nada a pessoa ter 1000 ideias e não executar nenhuma. A pessoa que tem 5 ideias e que executa 5, ela vai ter mais sucesso do que aquela que tem 1000 ideias. Com certeza. E as pessoas, quando vêm aqui, às vezes, se ela viu que algumas reuniões nossas de brainstorm, que é as reuniões de sonhar, que é desenvolver projeto, que é necessário também. Ela fala, esses moleques são doidos. Eles estão pensando. É voar com o pé no chão. Só que exatamente, depois, uma coisa que a gente faz muito bem é porque a gente consegue ter ideias que são meio malucas, só que no dia a dia a gente está executando o tempo inteiro, Lógico. que é exatamente o pé no chão. Isso. É fazer a parte chata que a gente estava falando, né? Mas, para poder voar, senão... Exatamente. É Você justamente... se esborracha, né? A gente tem que voar, mas só que a gente tem que saber a nossa realidade. É isso. Né? Porque se você só voa... Como sempre, o equilíbrio é o segredo para tudo, né? Tem que ter o equilíbrio. Agora, encaixando para você. Ah. Você que é atriz, jornalista e apresentadora. Como você mistura essas habilidades? Como você faz para administrar tudo isso? A gente estava conversando de signo, né? Antes de começar. Eu sou virgem ascendente gêmeos. Nessa mesa Meu tem 3 ascendente virgens. gêmeos, ele não ia me deixar fazer uma coisa só, nunca. Então, eu sou múltipla por natureza. Então, a minha característica é fazer diversas coisas. E eu procuro fazer. Aí o virginiano entra, eu faço com excelência cada uma das coisas que eu me proponho a fazer. Então, eu vou levando da maneira mais profissional possível, porque eu não saberia ser diferente. Então, acho que aí é uma conjunção legal, voltando a falar de horóscopo, virgem e gêmeos. Porque eu consigo ser múltipla, mas fazer todas as coisas que eu me proponho a fazer com excelência e dando 100%. E profundidade. E profundidade, não ficar na superfície, que às vezes o gêmeos traz também, né? Então, eu vou equilibrando dessa maneira, fazendo o melhor que eu posso em todas as áreas que eu me propus a desenvolver na minha vida profissional. Legal. E quais são as principais habilidades assim que você vê? Que uma mulher que te vê e fala, poxa, eu sou parecido com a Van. Eu gosto de fazer várias coisas diferentes, mas como que eu faço para não ser rasa? Exatamente. Para me aprofundar. Como que você vê essas habilidades? Eu acho que assim, organização é tudo mesmo, você ter o pé no chão, você esquematizar. Para mim dá muito certo isso, sabe? Botar... escrever, eu gosto de escrever também. Então, isso, eu sou escritora, lancei meu primeiro livro ano passado, Frases Curtas para Dias Longos, que um filho que eu tenho maior orgulho. Então, para mim, escrever, botar no papel as coisas que eu tenho para fazer a lista do que eu tenho para fazer, organizar as coisas de uma forma escrita, de uma maneira escrita,
para mim ajuda demais na organização. Até no teatro, eu sempre falo isso, faço um roteirinho das cenas, me ajuda a racionalizar, sabe? A ter uma ordem para poder voar. Acho que é uma dica boa, assim, pé no chão, para mim, seria escrever. Botar, não só isso, né? Mas dando um exemplo. Deixa eu palpável. Isso. Dando um cuidado na resposta dela, eu acho que assim, importante também é a gente ter consciência de que a gente está aprendendo sempre. Então, estudar não termina nunca. Imagina. Então, assim, como é que a gente não fica no raso? Não fica no raso porque a gente vai estudar, seja que proposta for. É o contrário do que normalmente acontece por aí, né? Quando a gente tem alguma curiosidade, a gente quer entender mais sobre aquele assunto. Aquilo que fica assim por cima, só uma pequena, não é suficiente para a gente. É mais. Tem E que cada fazer vez sentido. mais. Exatamente. E hoje em dia a gente vive a era da pressa, né? As pessoas não têm paciência para nada. Então existe muito uma superficialidade que é nociva. Então a gente tem que ter a consciência que precisa aprofundar, que não dá para você ficar só na superfície. Às vezes a gente vê principalmente essa coisa de rede social, né? De Instagram, de feed, passou, já viu, já acha que já sabe tudo sobre aquilo. Viu uma atração. Hoje em dia a gente até brinca que as pessoas querem ser médica em 60 segundos. Exatamente. Só no videozinho. Agora vai ter que tirar um apêndice. Vai dar lá o Google e pega tutorial. Pelo amor de Deus. Não, tudo isso a gente vive uma era fantástica de tecnologia, mas é importantíssimo que a gente tenha essa profundidade, que a gente corra atrás dessa profundidade. Em qualquer área. É urgente essa consciência, né? Para que a gente não fique na superfície das coisas. É uma ferramenta que quem sabe usar é muito boa. Sim. Você consegue se aprofundar. Hoje no nível. É maravilhoso. Mas hoje em dia, exatamente, é muito fácil mudar de foco. Você pode começar a fazer e vem outra coisa. Já tá acontecendo, sabendo tudo. E eu acho interessante Pode falar. Eu sempre falo isso, que assim, hoje em dia já está até desatualizada essa minha fala, porque a minha cabeça às vezes fica pop-up, eu acho que é de todo mundo assim, né? Você está fazendo uma coisa assim, abre um pop-up de outra coisa, você já esqueceu o que você estava fazendo aqui, abre outro pop-up, outra coisa, aí você perdeu aquele que você Agora imagina a menina da minha geração, que eu já começo a falar, mas que linguagem, que língua eles estão falando? Eu tenho uma pergunta para isso, hein? Eu vou perguntar disso, hein? Falando pop-up. Que língua é essa, gente? Que é isso, né? Mas isso aí que você estava falando é legal, porque eu acho que uma das principais características das pessoas, quando eu olho e falo assim, opa, essa pessoa tem potencial de curiosidade. Sim. Porque é a curiosidade que faz. E aí que entra até no que a gente estava falando antes de propósito. Por quê? Entrando no Linkando, novamente é um pouco a minha realidade. A gente trabalha com digital, muito com isso. E aí tem muitas pessoas que a gente chega e fala, pô, eu vi que tem um digital legal, não sei o quê, mas eu estou estudando isso. Pra onde eu começo? Eu falo, do que você gosta? Porque no digital você pode ver marketing, você pode fazer marketing com tudo. Com tudo. Se você pegar e falar assim, vou fazer isso porque está dando dinheiro, você não vai conseguir se aprofundar, porque você não vai ter curiosidade, porque o seu interesse não está naquilo. Então, se você escolhe algo que tem interesse, aí você consegue se aprofundar. Claro. Tanto é que, inclusive, eu achava que na escola eu não gostava de estudar. Eu descobri depois... Que aí, quando eu achei alguma coisa que eu passava o dia inteiro estudando. Eu não gostava, era da obrigação. Justamente. Não gostava da obrigação. Não, perfeito. Mas e isso encaixa muito porque hoje nós estamos, até comentei com você, nessa era TDAH, né? Até eu me considero também, porque eu falo, poxa, a gente tá conversando aqui, passou o passarinho, viu o passarinho, daqui a pouco eu já pensei em outra coisa. Aí quando eu vejo, poxa, eu tô aqui. As pessoas se perdem muito rápido, né? Então, ao mesmo tempo que a internet ela é uma ferramenta, tipo, magnífica, ela também é destrutiva. Porque o algoritmo, ele vai te... hoje, tudo que aparece no seu feed não é que, por coincidência. Não. É hábitos que o algoritmo vai entendendo que você gosta e ele vai te entregando mais. Então, se você não sabe utilizar o algoritmo a seu favor, se você cair no entretenimento, você vai ficar naquilo para sempre. Então, você sempre vai estar vendo as mesmas coisas e você sempre vai estar raso. Porque você sempre está no entretenimento. Agora, se você encontra um propósito e você começa a buscar e começa a mostrar para o algoritmo, olha, essas coisas eu não quero ver, mas eu quero ver essas aqui. Ele vai começar a te entregar cada vez coisas mais interessantes. E mudar sempre. E mudar sempre. Porque senão ele vai sempre naquela linha. O Justamente. algoritmo, ele não tem a linha do raciocínio, né? Ou melhor, ele só tem a linha do raciocínio. Ele vai, se deixar, ele vai te mantendo cada vez dentro da bolha daquilo que você vê. Exatamente.
E ele é bom mesmo, porque tanto é que assim, a gente trabalha com internet. Então, às vezes eu tô mexendo no Instagram, não porque eu tô às vezes eu tô pegando. Só que a gente brinca que ele é tão bom porque a gente tá aqui, aí a gente fala, pô, o algoritmo pegou. Eu abri pra fazer alguma coisa, quando eu vi o vídeo, eu tô assim. O que eu ia fazer mesmo? O tempo todo para distração, o tempo todo. Te distraindo o tempo todo. E se a gente parar para pensar, quanto tempo que a gente fica, né? Fica mesmo. Horas. Fica. E se for de noite ainda, de noite eu já, tipo, fica longe de mim, porque senão... Sim, a gente tem que estabelecer esses limites, assim, senão a gente é totalmente levado. E eu acho legal porque você encontrou uma forma de você materializar todos esses processos. Porque é difícil você fazer várias coisas ao mesmo tempo e você organizar o seu pensamento. Porque a gente faz muito isso também. A gente atua em mais de 20 segmentos. Imagina, se a gente não encontrar uma forma de materializar... Aqui no escritório, tudo escritinho ali, né? Se a gente não materializa, você se perde. E é software para gestão, organização, porque exatamente com a quantidade de coisa... Eu não sei assim, eu acho que uma habilidade que a gente tem, pelo menos, é que assim, a gente talvez tenha um TDAH forte, só que a gente consegue executar muito bem as coisas. Então, às vezes a gente tá falando sobre uma coisa e quando você vê, eu tô falando sobre outra coisa. Tem pessoas que vão fazer assim, ela faz meio isso e meio aquilo, não executa nada. Isso. A gente consegue mudando de foco, mas a gente vai executando e quando vê, terminou as duas coisas. E exatamente isso que você falou. Fazendo bem feito, porque a gente não gosta de fazer as coisas pela metade. Então, só que se você não consegue fazer isso, cara, hoje em dia é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm de se perder. É um desafio o tempo inteiro, gente. É o tempo inteiro. Cada vez mais difícil isso. A gente tem que ter essa consciência. E as pessoas estão perdendo cada vez mais a paciência. Isso é uma pena. De verdade é uma pena, porque você deixa de aproveitar um processo, seja ele qual for. Então, por exemplo, você começa... Você não tem mais paciência, você começa uma leitura, por exemplo, aí... Sabe, mas peraí, deixa eu já ir para o final. E você perde a beleza, você perde a sensibilidade por uma questão de ansiedade. A palavra eu acho que a ansiedade hoje está sobrepondo a paciência. Quando, na verdade, deveria haver um equilíbrio. Tá rolando para você aproveitar, para você ter mais proveito. Ou seja, no final das contas, é para você mesmo, um prazer para você mesmo, que você está deixando de ter. Porque você está tão preocupado no que vai acontecer que você não está vendo agora. Eu acho que é um pouco, bastante o que a Eva falou, né? Tudo vai do equilíbrio disso. Porque, exatamente, você tem que saber como usar as duas coisas. Né? Às vezes, por exemplo, o próprio TikTok hoje em dia ele é muito bom para você pesquisar coisa. Se você vai no Instagram e pesquisar vídeo sobre tal coisa, o algoritmo dele não é muito bom para identificar o que o vídeo está falando. O TikTok é ótimo para isso. Eu quero saber um vídeo de como desmontar e montar um livro. Você vai jogar lá e ver. Então, para coisa que você precisa ser rápido, que é tipo, pô, quebrei isso daqui, preciso saber como conserta agora. Vai lá e pluga. Mas você tem um tempo exatamente livre. Cara, nunca um vídeo rápido vai superar um livro. Na parte de aprofundamento, de entendimento. De prazer. É isso que as pessoas estão perdendo. As pessoas estão perdendo prazer. Quando você está lendo, você também está tirando as suas próprias conclusões, criando o seu universo. Não está mastigado. Não estão te dando mastigado o que o outro achou daquele livro. Não, né? Eu tô totalmente sentindo, não tinha linkado isso, mas é verdade que você vê um vídeo de 30 segundos, você só tá recebendo informação. Exato. Quando você tá lendo, você para, reflete. Tanto que, de um modo geral, hoje em dia, nem sei se é assim, mas durante muito tempo, todo mundo dizia, era uma fala isso, um clichê. O filme nunca vai superar o livro, o romance. Que era exatamente por isso, porque você criava, quando você lia o romance, você criava a sua expectativa. E quando você ia ver o filme, você viu a visão daquele diretor, sobre aquilo que nunca batia com aquilo que você... com a sua fantasia. Né? Então, de um modo geral, mas hoje isso não existe mais. Primeiro que a pessoa não lê. Mas tem filme, mas não tem filme, tem, tá? Então eu vou ver o filme. Gente, nem legenda lê mais. Hoje em dia, né, no Brasil, o público
procurava filmes com legenda. Hoje em dia estão preferindo dublado. Meu Deus, vai começar daí. Cada vez mais Não, difícil. até que, para ser justa, a dublagem Sim, no Brasil melhorou muito, temos excelentes dubladores. Não é essa a questão, A né? questão dublagem é muito o bem feita, hábito, é o né? hábito, a preguiça. Exatamente. Tipo, não tem problema Exatamente. você assistir um vídeo dublado, mas você só assistir vídeo dublado, pelo filme menos- dublado. Pelo menos divide um pouco Sim. isso, né? Isso é interessante porque, exatamente, isso a rede social vai ajudando muito, porque é uma coisa que a gente hoje tem que pensar, porque a gente tem que se adaptar à situação. Então tem uma coisa que a gente fala bastante em processo de criação de roteiro de vídeo, é que você tem que ser dinâmico. Porque exatamente é o vício da pessoa, o cérebro da pessoa está tão viciado em estímulo, que é aquela coisa, tem pesquisas que indicam já, o tempo médio de foco da população vem cada vez reduzindo, hoje está na casa de segundos. Gente, Olha, tá eu vou segundo. te dizer uma coisa. Segundos, né? Vai pensar em... Em teatro, eu, quando estreiei, você vê como é que são as coisas. Eu estreiei. Bom, primeiro que a gente fazia, a temporada era de terça a domingo, sendo que tinham 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo, e muitas vezes 2 sessões nas quintas-feiras. Depois, isso foi reduzido para quartas, domingos, sempre as 2 sessões. Depois de quinta a domingo, sempre com as 2 sessões. Depois, a quinta-feira, nessa altura, já não existia mais a matinê, né? Só à noite. E depois, então, passou para sexta, 2 no sábado e 1 no domingo, até que reduziu para 3 dias por semana. E no caso dos influencers, Sexta e 2, sábado. né? Só sexta e sábado. Bom, mas quando eu estreiei, além de ser era assim, as peças tinham 3 atos. Né? Primeiro, segundo e terceiro ato, com intervalos de 10 a 15 minutos entre cada ato. Uma peça durava, com os intervalos, durava pelo menos por baixo 2 horas e meia de espetáculo. E quando a gente depois passou-se a... Tanto que se vocês pegarem textos no começo do século, serão sempre 3 atos. Depois, aí passou-se a 2 atos, a direção e tal, juntava o segundo com o terceiro, dava uma cortada, uma adaptada, e passou a ter, durante muito tempo, peças de 2 atos. Na minha época, a grande maioria, A praxe eram 2 atos. E naquela época, quando a gente falava assim, não, mas tem um ato só. Eu dizia assim, um ato só? Mas tem menos de 2 horas? Ai, porque falaram que era caça-níquel. Dizer que é verdade, eu estou dando um depoimento, é verdade. Então, eu disse, mas não tem 2 atos? Tem menos de 2 horas? Isso aí Era negativo. Negativo. Então, sim, mesmo porque o fato de ir ao teatro, por isso era importante também o intervalo, que não era só o espetáculo, fazia parte do processo todo, aquele tempo de intervalo, tomar um cafezinho, saber quem estava na plateia, trocar informações sobre... Era um evento social, trocar informações sobre o que estava se vendo. Eu estou gostando da interpretação de fulano, não estou gostando tanto, o texto é assim, o texto é assim. Isso durante o intervalo. Então, quando você voltava para o segundo, tudo isso fazia parte da noite. Não é? Hoje é um inverso. Quando você diz assim, a peça tem 1h30. 1h30? Não! Que lá, É verdade, assim, é verdade. Quando a gente estava ensaiando os influencers, eu disse, não, preciso botar essa peça com 1h10, porque não pode chegar a 1h30. Chegar a 1h30, o público Já não não aguenta. aguenta. Imagina ficar 1h30 longe do celular. Nossa, gente. Impossível. Então, o processo mudou completamente. Tudo bem, não sou absolutamente nada contra as mudanças. Eu acho que as mudanças devem existir, sim, e que eu tenha cada vez mais capacidade para acompanhar o progresso e para me adaptar ao progresso. Mas que a gente não perca a noção da essência das coisas. Do valor. Do valor para si próprio. Não é, e que a ansiedade não te prive desse privilégio, desse prazer que é
trocar intelectualmente com aquilo que você está fazendo. Senão a gente é atropelado por essa pressa, e- por essa falta de paciência, né? E isso deu um gatilho muito grande, porque é justamente as pessoas hoje filtram por tempo e não por conteúdo. Pois é. Tipo, o que que vai me entregar? A pessoa não pensa nem nisso, ela já pensa quanto tempo? Quanto tempo, É. exatamente? Vou ficar sabendo disso em menos tempo. Não, você não vai ficar sabendo Não. disso. Você vai ter Você vai ter uma noção. E se tanto. É. E até dentro disso já entra num tema que eu queria entrar, porque assim, a digitalização mudou muitas coisas, né? E eu queria entender o que mudou nesse mundo de teatro, de TV, conforme a evolução do mundo que está entrando cada vez mais nisso. Um ponto exatamente que você falou, o tempo vai diminuindo, Uhum. mas também não só o teatro, mas como todo, porque a gente vê até mesmo TV antes tinha uma Ah, audiência, outra hoje a gente tem coisa. concorrências da TV muito forte, né? Então como que vocês veem que foram mudando essa parte teatral, essa parte de TV? Não, a própria coisa da televisão mesmo, as cenas eram muito mais longas. Hoje reflete em tudo, né? No teatro, na TV. Então, se você for assistir uma novela no Viva, por exemplo, agora tem o Viva 80, o Viva 70 e o Viva mesmo, você vai ver uma diferença brutal. As cenas eram muito mais longas, mais consistentes, né? Era tudo mais profundo. Hoje em dia, isso está se repetindo também na televisão. É tudo muito superficial, as pessoas não têm paciência, edição muito rápida, mais parecida com a internet. É. Então, Principalmente na televisão aberta. Principalmente na televisão aberta. No streaming, você ainda acha, isso acontece também, mas você ainda tem um aprofundamento maior. Mas se você pega uma série... Aliás, eu acho que as séries, de um modo geral, tem também mais aprofundamento do que a Sim, televisão sim. aberta atualmente, né? Então dá para ver bem, dá para sentir bem essa diferença numa comparação. Eu acho que a série foi um formato que se adaptou Sim. a essa... sim. É contando uma longa história em pequenos pedaços. Verdade. Você Verdade. foca naquilo, assiste aquilo, pô, assistiu um pedacinho, mas quando você vai ver, você ficou a tarde inteira Você ficou a tarde assistindo. inteira. É verdade, sério. Porque ela estimula o quê? O aprofundamento. É tipo o negócio, dura 1h30. Nossa, não, relaxa, 3 episódios de meia hora. Então tá tranquilo. E também a autonomia, né? De você assistir a hora que você quiser. Isso é maravilhoso. Você não depende da programação da televisão para assistir a novela que você quer. E psicologicamente você tem aquela percepção, eu paro a hora que eu quiser. Então, eu vou assistir a 1h30 porque eu quis. Você tá no controle. Né? Total. Então, Isso é uma grande diferença. é uma grande diferença, mas o fato de querer já é fantástico, já é um ganho. Né? Se eu não consegui parar, por que eu não consegui parar? Então, Te pegou. Pegou, E até nisso, Verdade. você falou uma coisa interessante, que a peça, essa parte teatral, é um negócio. Sim. Né? E com essas mudanças, teve pessoas que se adaptaram e pessoas que não se adaptaram. Como que você viu, assim, por trás do bastidor, essa mudança acontecendo? Quando começou o digital, como que você viu esse processo de mudança? Falando especificamente de teatro, né? Tanto teatro, quando teve essa parte mais teatral, de atuação, de atriz, mercado de atriz, porque é atores. diferente. Aí Também realmente explique, que eu tô curioso. é diferente. O teatro, ele não vai morrer nunca, porque nenhuma outra linguagem, nenhuma outra, tem a força do ao vivo. O ao vivo, o público, quando vai assistir o ao vivo, mesmo que ele não tenha consciência disso, mesmo que ele não verbalize isso, no inconsciente ele sabe que aquela experiência jamais será repetida. E aí vou dizer uma coisa para complementar o que a mamãe está colocando aqui. Depois da pandemia, isso se fortaleceu mais ainda. Viu? É verdade. Para o cinema não, mas para o teatro sim. Sim, por isso que Tá indo a mais gente está ao falando teatro. de teatro. Uhum. Depois eu falo das outras linguagens que eu falei para você, são diferentes, são processos diferentes mesmo. Mas o ao vivo, ele tem uma força que é inegável e imutável. Porque você sabe, quando está assistindo um espetáculo, que naquele momento qualquer coisa pode acontecer. E você é cúmplice. Só vai acontecer ali, naquela hora, para você.
com você, por você. Você faz parte Então, do processo. isso, mesmo que a pessoa não tenha consciência, mesmo que a pessoa não saiba verbalizar, mas ela Pele. sente, porque é Sensibilidade. humano. E aí a gente chega no ponto essencial e básico. É Humano. humano. Isso não tem preço. Isso é mais forte. A gente estava falando no começo que o público não tem noção de que quem comanda o ritmo do espetáculo é a plateia, não são os atores. A plateia é que comanda o ritmo do espetáculo. E seja ele qual for, seja comédia, seja tragédia, seja drama, não importa. A forma será diferente, mas o comando é da plateia. E intuitivamente ela sabe disso. Se aquela pessoa que for assistir aquele espetáculo for assistir o mesmo espetáculo no dia seguinte, vai assistir o mesmo texto, as mesmas marcações, mas o espetáculo será outro. A gente Somos estava provas falando sociais. disso, Somos né? provas São disso. provas A sociais gente disso. estava falando disso. Sempre Que será você outro. falou que o teatro ele é vivo, né? É. E isso nenhuma outra linguagem oferece. Nenhuma outra. Agora, são processos diferentes também, e instigantes também. A gente estava falando aqui, né, por exemplo, a TV aberta. A TV aberta hoje tem uma outra dinâmica. Eu preciso tomar água. Não, Fica à sabe o que eu vontade. estava reparando? Não sei Gente, se vocês que já papinho viram legal. na Globo. Olha! Agora É verdade. por aí. E é um presente para vocês. Não, vocês. Esse copo. Jura? Com certeza. Adorei. Opa, nossa, Maravilhoso. Além de Obrigada. lindo, super útil, né? Super útil. Nossa, Então vocês podem utilizar hoje e para sempre aí que vocês quiserem. Opa, nossa. Tanto para Obrigada. manter frio, manter quente. Adorei Adorei o o presente. presente. Ah, Muito bom. obrigada. Muito obrigada. Muito lindo mesmo. Eu estava falando que eu estou reparando, assistindo TV aberta, na Rede Globo, especificamente, tem um negócio, uma vinheta que eles estão colocando o tempo inteiro. Eu fiquei pensando, é o logo deles lá com uma música. Isso é porque está faltando anunciante, não é? Vocês sabem? Eu fiquei com esse questionamento. E está entrando muito. Toda hora é essa vinheta, meio Uhum. cor-de-rosa, que tem uma musiquinha. E entra uma na sequência da frente. Você já percebeu o quanto de anúncio de, por exemplo, de série, de novela eles estão fazendo? É em excesso. Eu até... É isso. Porque assim, eu não consumo muito televisão, mas na minha casa a TV sempre fica ligada. Eu sou dessas Então eu também. sempre tô ouvindo. E aí, o que eu antes... Eu lembro, porque quando era criança eu consumia TV, né? Isso era o principal canal. Então, eu sempre ouvia as propagandas. Hoje, eu já não ouço tanto propaganda. Eu ouço muita atuação. Que é o que? Assista tal série, assista tal coisa. Poxa, cadê os anunciantes dessa TV? Sim, Em tá. cidade pequena, tá menos. Eu lembro de uns clientes nossos que comentou, nossa, o tempo inteiro eu tô olhando e tá passando coisa aleatória na TV. Eu nunca vejo mais anúncio. Pois é. E assim, eu vejo até A na... gente trouxe até um dado disso, da internet. Né? Só Pode falar, que é justamente... Hoje a internet já passou o valor de investimento em mídias Sim. do que a rede aberta. E uma coisa a gente vê até pela gente, porque assim, a gente é comprador de mídia. E hoje em dia a gente fecha TV em vários estados do Brasil e até mesmo na Bolívia. A gente, A gente fecha TV. porque tem gente que tá ali na fronteira, né? E assim, hoje em dia, uma das últimas coisas que a gente vai falar pro cliente fazer é a TV. Eu tenho uma sequência de coisas que eu vou falar pra ele fazer, ele tem que estar com um nível de dinheiro bem alto pra eu falar assim, tá bom, vai, pega um pedacinho e coloca na TV. Porque a TV não me dá dado. Hoje em dia a rede social, ela me dá dado, me dá assertividade. Olha essa transformação, né, mercadológica. Muito total. grande. Nossa, é enorme. A TV tem o Ibope, né? Antigamente o Ibope ditava, né? Hoje em dia, como é que Ditava tá? regra, né? Não, hoje em dia, Sim. a O única... Ibope hoje, ele Bom, tão... nem existe Não mais. existe O mais, Ibope né? nem existe mais, né? Porque a pessoa tá com a TV ligada e com o celular, né? Total. Mas o Ibope não existe mais ou ainda Não, existe? pelo menos A que eu empresa. saiba, a empresa, Ibope, Aham. que existe um nome. É porque Acabou ficou que nem chamando Virou Gillette, uma- é, isso entendeu? daí. Aham. Tipo, ele dá É. uma... Tanto é que a única hoje em dia métrica que você tem na TV é isso. Só que o que ela é? Ela é uma média totalmente genérica, que não tá baseada naquele momento. Não tá, pode estar tendo um jogo do Corinthians passando no outro canal, que ele vai te dar uma média ali É. passando. Então, qual que é o problema disso?
é muito pouca informação comparado com a internet. Na internet eu consigo Não, é ver, tudo. eu consigo saber se o público foi homem, se ele foi mulher, Sim, qual toda- estado, qual região, estado, qual interesse, eu consigo saber qual a porcentagem que eles assistiram o meu vídeo, eu consigo depois pegar a pessoa que assistiu 70% do vídeo e enviar outros vídeos, então eu consigo montar uma E qualquer estrutura pessoa muito com mais... perfil no Instagram profissional tem esse acesso. Exato. Total. Então, assim, ficou até desleal a concorrência. É. Na concepção da gente que é comprador de mídia, a concorrência da qualidade do produto de uma rede social ou do produto da TV. E eu acho que a internet, ela deu uma coisa que vocês conseguiram sobressair isso, que é justamente as pessoas hoje têm o poder de fato de te ignorar. Tem. Então, se você não se conectar de forma humana Sim. com essa pessoa, ela não vai te dar atenção. Que é o que, por exemplo, uma coisa que eu achei muito legal, desinfluência. É uma peça atual. As pessoas se interessam. É. A criança ouve, ela já assimila o que é desinfluência. As crianças, os As crianças adolescentes, pré-adolescentes, eles estão gostando muito Ele da já peça. sabe. Agora, eu olho o Globo, eu não me conecto. Diferente. Entendeu? Porque aquela... Mas, só para complementar, é que falando especificamente do Desinfluencers, é uma peça que tem realmente esse apelo da atualidade e tal, da moçada. Agora, eu estou fazendo um espetáculo chamado As Meninas Velhas. Somos eu, Lucinha Lins, Nádia Lardini e Sônia de Paulo, num texto do Cláudio Tovar, direção do Tadeu Guiar. E, obviamente, como o próprio título diz, nós são as meninas velhas, somos pessoas de 60 a mais, 60 mais. não é? Então, quando nós estreamos o espetáculo, a gente sabia do apelo dele, é um espetáculo muito sensível, engraçado também, é uma comédia muito engraçada, mas é muito emocional também, e nós achávamos que a gente ia pegar um público nessa faixa, né? 60 para cima. Realmente, esse público veio, mas veio um público jovem que foi assim, uma surpresa muito grande para nós. Eu estou falando, foi bem legal, estou falando isso que é para linkar com o processo do teatro, né? Que a gente estava falando. Uhum. Por quê? Porque as meninas velhas, pelo boca a boca, né? Acabou chegando um público mais jovem e que se identifica demais com o espetáculo, seja por projeção, né, de si próprio, seja porque vai reconhece a mãe, reconhece a tia, reconhece a avó, reconhece a madrinha, a vizinha. Então, cria um vínculo, uma emoção tão forte que sobrepõe qualquer mídia. É curioso isso, não é? Porque conectou. Porque conectou. Tudo é uma Exatamente questão de isso. conexão. Exatamente. Tudo uma questão de conexão. Tanto é que essa questão que o Pedro falou, por exemplo, de que hoje em dia as pessoas têm o poder de te ignorar, fez com que todo mundo nasce já com um drive de que odeia vendedor e odeia anúncio. É instalado já. Drive. Então, assim, é um drive. Então, assim, hoje em dia, até pra gente criar anúncio na rede social, em qualquer lugar, a gente tem que colocar ele de uma maneira que ele não pareça um anúncio. Porque senão exatamente ele não se conecta. Tem que criar um storytelling, tem que criar um story. Vender. Eu já sei, vai me vender. Então, tanto é que hoje em dia tem a profissão que é copywriter, que o papel dela é exatamente isso. Como Tirar que eu vou criar a cara um do roteiro? anúncio. Como que eu vou criar um roteiro que eu vou ter um storytelling, que eu vou ter uma narrativa ali, eu vou ter uma história, eu vou chamar a curiosidade Que não Não pareça. exatamente. E no fim das contas, a pessoa vai estar sendo conscientizada pelo produto. Mas de uma maneira muito sutil. Isso é uma arte mesmo. Realmente é muito importante que isso seja feito com criatividade, com qualidade. Porque às vezes a gente vê cada merchandising na televisão que é tão mal é feito. nervoso. Nossa, Ou sabe uma coisa que eu vejo que antes funcionava muito e hoje não funciona? Sabe os motions, aqueles vídeos ilustrativos, que são aqueles... É que é só animação. Que é só animação? Não é gravação Sei, mesmo, é só... sei. Aquele tipo de vídeo que ainda acontece muito na televisão, ele é justamente o gatilho de você já saber que aquilo não é algo real. Sabe? Você bate o olho e você fala, não é real. Porque ainda se você vê uma novela, você vê uma atuação, você vai prestar atenção. Tipo, você quer pelo menos saber o que está acontecendo ali. Agora, quando você vê aquelas animações, você já bate o olho. Já quebra, assim. Você já fala, não é real. Você vira. Então, não tem muito sentido, né? Como é que chama isso? motion, né? Que é animação.
É, uma Ah, animaçãozinha. É uma animação que é aquela, tipo, promoção e tal, Sei, e não sei o sei, quê. sei. Que Já normalmente afasta, né? Já faz. E normalmente é usado para varejo. Né? É, mais Bem varejo. varejão. Bem varejo. Mais Isso Você já varejo. identifica, né? Você vai falar, vai me vender, tchau. Já identifica como varejo, exatamente, venda. Uma outra coisa dessa parte digital, uma coisa que a gente acompanha muito é influenciador. Porque a gente Tá. está nesse meio, a gente contrata Sim. influenciadores, a gente gera influenciadores. E uma coisa que a gente viu de adaptação, teve pessoas que vieram que se adaptaram muito bem, e algumas pessoas não conseguiram se adaptar muito bem. Porque é diferente de você estar lá Totalmente atuando, diferente. e uma coisa é você criar o próprio É, conteúdo para você totalmente conseguir criar isso. Não é só questão de conteúdo. A questão é a seguinte: se você está interpretando um personagem, está fazendo é uma coisa. Agora, você está na É você. frente. É você. Uhum. É a sua Então, vida, né? O limite da sua vida diferente. privada. O Total. processo de comunicação é diferente mesmo. Completamente. É verdade. E tem gente que tem talento para isso, tem gente que não tem talento para isso. Então, Uma coisa, sabe, legal que a gente conversou com a Aline Mineiro, inclusive, lá no Influencer, e ela tava falando um pouco disso. A gente começou a discutir um pouco sobre a parte de produção de conteúdo e tal. E uma coisa legal que ela falou, que ela queria começar a pegar essa paixão dela, teatro, pensando como ela conseguia colocar isso. E eu achei super legal a sacada e a ideia dela, que ela falou, eu quero começar a criar personagens e criar conteúdos para minha publicidade parar de ser só uma publicidade. sim. E eu começar a criar personagens para aquilo. Então, de vez talvez ela fale assim, pô, não me identifico de ficar contando a minha vida explicitamente, mas se eu crio um conteúdo que eu vou criando vários personagens, Ótimo. ela pega o teatro exatamente da rede Sim. social. Isso é uma coisa que eu achei uma sacada super massa. É Com verdade. certeza, é uma ótima ideia. Porque ela consegue colocar esse... Desde que ela tenha o link dela própria. Sim, sim. Que não pertence ao É, que quiser. Não é só questão de essência, não. É como linguagem. Os seguidores dela têm que saber que é a Aline que está lá fazendo esse personagem para vender. Você tem que voltar para a Aline. A Porque Aline senão mesmo. vai passar só assim um personagem. A Aline E mesmo, pede como um link exemplo. da Isso. Aline. Ela tá E muito nessa coisa do Rio porque o Grande do Sul. influencer é a pessoa. É a pessoa, Então, exatamente. esse link você não pode perder. Não Se você pode. perdeu esse link, Tem perdeu. que ter essa parte Passou humanizada, a né? ser personagem. Perdão, Mas a humanização. Aline, por exemplo, ela tá um personagem. Não é que é um personagem, ela realmente gosta de cachorro, tá resgatando. Então ela tá focando nisso. Não deixa de ser um nicho da própria personalidade dela, mas que tá bem ali acentuado, né? É quase um personagem. Não, mas eu acho que a ideia dela é mais que, por exemplo, usando esse exemplo. Por exemplo, ela vai fazer eu nem sei como é que chama hoje, um anúncio. Na época era Ainda é. um anúncio do Pet Shop, por exemplo. Aí ela cria uma personagem que é uma doida que chega no pet shop e fala assim, eu quero uma cachorrinha assim. Enfim, criou uma personagem, vendeu o que precisa ser vendido. Não pode terminar aí. Tem que voltar para ela, Aline, dizendo, vocês viram a fulana? Sim. Que doida que foi, não sei o quê. Não Sim, pode tem que ter ser um assim. toque. Sim. Essa junção que eu estava falando entre a influenciadora ou o influenciador e o personagem que ele criou, deixando isso claro para não perder. A confiança da pessoa, do seguidor, né? Senão, Porque senão- é verdade. O seguidor você segue a perde pessoa, a não o personagem. essência do... Pode ter a personagem. É essência. É isso que foi Sim, perfeito, porque uma coisa que a gente fala é que pessoas conectam com pessoas. Então, é muito interessante você ver uma coisa que está cada vez acontecendo mais, que é os donos ou CEOs da empresa acabam dando a cara no perfil pessoal, sim. porque você se conecta muito mais com aquela pessoa do que... Verdade. E isso entra exatamente nesse ponto, né? Porque se ela só cria personagens, ela não vai criar Não tem conexão. conexão, É lógico. como se tivesse que misturar no mesmo canal ali de comunicação a parte da atuação e o making-off, né? Exato. É você contar um pouco. E a pessoa segue isso. a Aline Mineiro, não a doida que ela criou. Ela pode até criar um perfil só da doida, se Ah, a doida bom, escorar. aí é outra Daí é só a coisa. doida que vai se comunicar. Mas aí é outra Mas é coisa. verdade, tem que trazer uma essência. Tem Até que mesmo, ter. eu até tive a um ligação. gatilho que ela pode colocar, por exemplo, situações. Olha, gente, já vai. vai Brainstorm, já vai Brainstorm. criar. Ela pode colocar uma situação que talvez uma experiência ruim, e ela, com a própria essência dela, mostrar: olha, tá vendo isso daqui? Esse é o tipo de prática que não tem que acontecer.
por isso que eu tomo essa e essa atitude, ou eu vou nesse lugar. Exatamente. Porque ela atua e traz Sim, de volta sim, sim. quem Vai agride. andar. Isso, Exatamente. Muito show. É. É uma pergunta polêmica aqui. Pode fazer. Ah. Vai pra você. Vale. Tá. Qual você que você é jornalista? Qual que é o papel do jornalista hoje na sociedade? O papel do jornalista sempre foi trazer a informação, né, de uma maneira isenta, na medida do possível, que às vezes não dá, realmente. É uma grande luta essa entre os jornalistas, mas trazer o máximo de informação e de verdade. E aí também conecta com a atriz, né? Porque a atriz mente, mas com verdade. Olha a junção, né? Mas eu acho que o papel do jornalismo na sociedade é trazer a informação, a verdade, da maneira mais isenta possível, sem tomar muito partido, né? Você colocar ali a questão que está acontecendo sem se envolver, além do necessário. Mas com responsabilidade. Sem dúvida. Você está trazendo ali a verdade, a informação, com toda a responsabilidade necessária. E eu acho que a luta grande do jornalista hoje, de verdade, é contra a fake news. Sim, Que é isso verdade. um inferno. A gente luta pela verdade. Então, fake news não deve existir de forma nenhuma. E como existe, como a gente é levado por elas, né? Não, e até Pode E até, exatamente, tem essa questão também Tem tanto a fake news, que aí já extrapola, mas exatamente também tem o viés da opinião da pessoa. Tem muita jornalista que não consegue tirar o viés dele, né? E eu lembro, eu trabalhei 4 anos no mercado financeiro, então eu lia muita notícia todo dia. E o que eu aprendi que eu tinha que fazer, eu tinha que ler a mesma notícia 4 ou 5 vezes. Sim. Porque eu tinha que ler ela em 4 e 5 canais diferentes, de 4 e 5 pessoas diferentes. Visões diferentes. Porque senão eu não conseguia confiar naquilo. Eu falo, Sim. mas será que é isso mesmo? E a gente vê cada vez tá ficando pior isso, né? É verdade, cada vez pior. É um grande desafio mesmo para o jornalismo. Por isso que esse é o papel do jornalista. Mas como você vê os jornalistas no Brasil atualmente? Então, tá tudo misturado mesmo. Cada um estão botando opinião pessoal junto com a informação. Então, mas tem um lado que eu acho polêmico, mas na minha opinião, positivo, é uma linha tênue, realmente. Porque, na minha época, lá atrás, os jornalistas eram engessados demais. Mas eram engessados assim, Era o oi, tudo bem? Era, não podia fazer. Até hoje ainda não pode fazer nem publicidade. Eu acho que hoje, de uns anos para cá, isso começou a mudar. Você começou a ver o jornalista como um ser humano, como uma pessoa. Sim, isso tem um lado positivo, então, sem dúvida. Esse equilíbrio, é o equilíbrio. Vamos de novo no equilíbrio, que é importante para você realmente ter uma credibilidade. Porque antes, quando era engessado demais, era tão isento, que você também não acreditava. Sim. Não. Você Isso também não. é horrível. Então, esse equilíbrio é que eu acho que é o grande objetivo, não é, dos jornalistas. Você conseguir dar uma credibilidade passando uma certa, como se diz isso, uma certa opinião própria, mas dentro de uma seriedade, e é uma credibilidade, para dar credibilidade real. Então, isso é legal porque exatamente você, por exemplo, eu comecei exatamente, eu lia muita coisa de várias coisas, mas tinha determinadas pessoas que eu sempre gostava de ouvir. Por quê? Porque eu me conectava com o dia dela. Você se identificava, né? Exatamente. Porque se fica todo mundo assim, é todo mundo igual. Todo mundo igual, padrãozinho e tudo mais. Agora, quando hoje em dia tem essa diferença, tem um cara que eu seguia, que até hoje eu vejo dele, que é o Paulo Spire. Que ele fazia um vídeo de 2, 3 minutinhos no começo do dia. Você viu? Não. Porque ele falava, Turinha! Enfim, ele ficava todo dia fazendo um vídeo sobre o que acontecia na economia. Cara, o jeito dele era tão autêntico que se conectava. Eu falava, pô, que legal o tipo de conteúdo. E eu sabia que ele tinha uma visão que ele pesquisava, então tinha uma veracidade. E várias vezes que ele foi falando, eu fui pesquisando, eu fui percebendo, pô, toda vez que ele fala, eu pesquiso, é verdade. Então é exatamente isso. Tem gente que talvez não vai se conectar com ele, mas tudo bem. Outras vão. E as pessoas vão se conectar com outras pessoas. É exatamente isso que eu estava falando. Tem que ter uma linha tênue, mas você tem que buscar
para não ficar isento É, também, porque senão é. também fica uma coisa tão distante. Você Não, também não pode ter esse acredita. distanciamento, mas tem que ter a conexão com o fato em si, né? Eu concordo completamente com o que você falou, porque exatamente, pra mim isso é uma coisa boa. Porque Sim, cada sim, pessoa sim. se conecta com uma outra. Claro. Porque somos humanos, né? Somos humanos. O próprio Jornal Nacional que você vê hoje, se você for Nossa. comparar com os anos 50, 60, 70, é uma diferença gritante, né? Gritante. Na minha época, eles não podiam mexer. Não, aí era. Nem buscava. Não, é horrível, é uma prisão, né? Acho que tudo que Poxa. te aprisiona não é bom, né? Total. Tudo que te Mas aprisiona tem também, que minha ser. filha, também, verdade seja dita, isso também é um reflexo dos anos de chumbo. Né? É verdade. Sim, sim. Eles não sim. podiam mexer, mas exatamente. Eles não eram. Era uma questão de. Eles tinham limite ali, né? E bota limite nisso. Ia Sim, preso sim, sim. mesmo, enfim. Era uma coisa muito Era uma séria. coisa complicada. Terrível. E aí, isso é resultado. Nunca é à Sim, toa. nunca é à Todo toa. efeito tem uma causa. É, Não existe efeito sem causa. Então, verdade. e esse processo de liberdade, vamos chamar assim, veio ao longo do tempo acompanhando o processo de liberdade da própria sociedade. Sim. Perfeito. Então, Faz total sentido. E É. uma dúvida até, de um pouco de outro assunto, mas novamente voltando naquele negócio, tudo isso que a gente está falando, para poder ser feito, tem que ter um negócio por trás para deixar ele sustentável. sim. Né? E como que você vê exatamente com o efeito do streaming, de concorrências de forma diferente, como que você vê que hoje em dia é a forma de execução, no sentido de captação de investimento, ou até mesmo de investimento próprio, de executar todas as ferramentas que a gente tem que usar para poder executar um teatro, para poder executar um filme? Como que você vê que isso foi São mudando? coisas diferentes, né? Como tu falou no começo daquela outra pergunta mesmo, né? O Uhum. processo do teatro é um, o cinema é outro. Mas a gente falou muito da questão das leis de incentivo, né? Eu acho que é interessante saber como funcionam essas leis, porque hoje em dia a gente só consegue produzir através dessas leis, né? E são leis que às vezes as pessoas confundem muito, acham que é uma lei, uma verba que vem do governo direto para o artista, e não, né? A gente é habilitado pelo governo para poder captar com as empresas que vão ter uma isenção fiscal, um dinheiro que iria para o governo, essa verba é destinada para a cultura, é assim que funcionam as leis de incentivo, e hoje em dia está tudo nessa base. Por exemplo, para você botar recurso próprio, cada vez mais difícil. Não dá. É inviável como negócio. Uhum. O mercado, estou falando em termos de teatro, né? Sim. Da produção teatral. Tanto quando começou esse processo todo, eu brincava, entre aspas, e tiraram meu ganha-pão, porque eu criei meus filhos com teatro. Não fui nem com televisão, nem com cinema. Televisão, cinema, era bom plus, ótimo, produzia muito bem. Mas o meu ganha-pão era com produção de teatro. Eu produzia meus espetáculos. Eu fui dona de Teatro Paiol, durante 20 anos. Uau. Então, era E o mecanismo era totalmente completamente diferente. Era um investimento. A gente, quantas vezes peguei dinheiro emprestado em banco para produzir espetáculo e paguei de volta, aí tive retorno, e como qualquer outro negócio. O mercado mudou e mudou muito. Então, hoje em dia, você não tem condição de produzir um espetáculo sem as leis científicas, a não ser que seja uma coisa muito pocket, muito pequena, um dinheiro que você pegue para... E como todo negócio de risco, claro que você corre o risco de perder. Sim. Então, você tem que ter um investimento que você sabe que você pode perder, e hoje em dia é muito alto esse investimento. Então, de estrutura, de aluguel de espaço, de funcionário, de atores, elenco, né? O elenco é o mais fácil. É verdade, o elenco é o mais fácil, porque o elenco tem como base o som. Então, o elenco vai arriscar. Você consegue elenco que arrisque com você, que trabalhe com você por percentual, que arrisque no negócio junto.
Mas é o elenco. É o elenco. E o resto. Conjunto, O né? conjunto. Além do que o elenco, que já faz muito, que ele está arriscando com você, mas você precisa dar uma estrutura para ele. Você, como produtora, tem que dar o figurino, o cenário. Sim. Você tem que dar a estrutura para ele. Ele já está arriscando com o dele, né? Então, você comprou... E isso tem um custo alto. Então, hoje em dia, para você produzir... O último espetáculo que eu produzi... Para ser sincera com você, eu produzi muito pouco com incentivo fiscal. O último espetáculo que eu produzi foi o Gertrude Stein, eu disse sozinha, e por isso que eu não... E esse é sem incentivo. Né? Sem incentivo. Esse foi com recursos próprios. Por isso que eu fiz só a temporada no Rio de Janeiro, uma temporada 2 meses no teatro, mais 1 mês e meio no outro, e fui obrigada a parar porque eu não tinha incentivo, não tinha... Acabou ali. Fica inviável, não tinha como investir mais. Eu queria ter trazido para São Paulo, só porque eu fiz só no Rio de Janeiro esse espetáculo. Eu queria ter trazido para São Paulo, ter levado para outras regiões. Outras regiões. Até porque eu acho que assim, a lei de incentivo ela é ótima, porque é o que a gente estava até falando antes, né? É uma lei que ela gera inclusão, ela traz uma cultura. Talvez cada vez exatamente. Talvez os recursos estivessem indo muito pro digital e para coisa nova, e talvez o teatro ele fosse ficando de lado. Com isso, a gente mantém essa cultura, que é importante para a sociedade, é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, entra com um dinheiro, eu acho que às vezes é maior do que o recurso que normalmente tinha do privado. Então, meio que você aumenta tudo o custo de tudo. Sim, é verdade. Então, entra vai bater um desproporcional ao privado, que é difícil de a gente não tem como combater, como competir. Então, é uma competição desleal. Não dá. E é essencial que tenha a lei de incentivo, porque a inclusão da cultura, a cultura ela tem que ser democratizada, todos têm que ter acesso. Verdade. Independente de se, poxa, eu vou uma vez a cada 3 meses ou uma vez por ano, mas que vá. Claro. Que tenha esse acesso, que veja algo diferente. Porque realmente é uma questão de hábito. Hábito total. É uma questão de hábito. E hoje em dia, cada vez mais, hoje com a digitalização, é cada vez mais. Não é? Porque se você não criar o hábito de ir, se você não tiver o estímulo de ir, e você só cria esse estímulo, só cria esse hábito de criança. É super importante o fomento, né, do público. Se você adquiriu esse hábito quando criança, ou quando adolescente, quando jovem, você não vai se livrar dele. Não perde. Você aprecia, né? E teatro é uma coisa curiosa. Vou te dizer uma coisa que é fato. Teatro sempre será uma experiência inesquecível. Porque o teatro, quando é bom, ele vai ficar plasmado, porque é uma coisa muito forte. Quando ele é ruim, ele é muito forte. Também você não vai esquecer. Chato, você também não vai esquecer. Jamais. Tanto pelo positivo quanto pelo negativo. Porque eu acho que ele tem uma conexão muito maior. Que você estava falando. É humano, né? É muito mais emotivo do que, por exemplo, um filme está passando na tela. Você tem a emoção, mas não é tão forte quanto a emoção. E até dentro disso é interessante porque o desinfluência com esse tema que é atual, que ele chama jovem, na verdade, você não está fazendo só o trabalho da peça em si, mas está fazendo o trabalho de fazer de criar o hábito dentro dos jovens. Exatamente. Eu fico muito feliz que eu vejo tanta moçada assistindo o espetáculo. Eu digo, que coisa boa, trazendo espontaneamente. E o que é legal também é que o espetáculo é muito divertido, é engraçado, mas ele gera uma reflexão, né? Claro. O que a gente pode ou não confiar nesse mundo digital, né? O que é fake, o que não é. Então, acho que é bem interessante, que é uma comediona, mas você sai com a pulguinha ali, né? Pensando. Será que aquele influencer, ele realmente usa aquilo que ele te fala nos Easters? Exatamente. Então, isso eu acho bem bacana, essa junção aí de uma comediona super divertida, mas também com essa reflexão que fica no público. Incrível. Gente, que maravilhoso. Muito legal. Delicioso. Que bom. Maravilhoso. Hoje acho que a gente conseguiu navegar por todas as vertentes, né? É verdade. Familiar, empreendedorismo,
artístico, mídias, evolução. Muito legal. Foi muito legal. E legal exatamente que a gente teve comparativos de várias coisas, né? Em relação exatamente à TV, a como está vindo a digitalização, essa parte de cultura. Até a questão, a gente meio que entrou até em roteiro, porque a questão do dinamismo, da questão... Foi muito legal. Foi gostoso mesmo. Foi legal. Gente, Ainda vamos sair E ainda daqui. vamos sair Nossa, Aqui tem um pouquinho, vamos brindar. a melhor bebida do Gente, mundo. água. é água, gente. Gente, muito top. É empolgação. Assim que é bom, assim que é bom. Já refresca, É já. refresco. Se quiserem deixar uma mensagem para as pessoas, de cada um de vocês. onde podem te achar também. Ah, sim, isso é importante. Quem quiser me seguir no Instagram, @Vanessa Goulart, com 2 T's no final. Tem o canal no YouTube também, Despadronizada com Z, que é o mesmo nome do meu programa na Rádio Vibe Mundial. E nas outras redes também, Vanessa Goulart com 2 T's. Bom, eu tenho só Instagram e olhe lá. Como é que é? Arroba... Bárbara Bruna Atriz. Acho que é underline atriz, não, é Não, Bárbara Bruna Se Atriz. colocar Bárbara Bruna Atriz, já vai achar. É. Isso. Vai achar. E só no Instagram também, não tem outra rede social, não. E a única mensagem que eu gostaria de deixar é: não perca nunca a sua humanidade. Humanidade é conquista. Não tem preço. Só isso. Entendeu? Ela Isso aí. ela fala com É. normal. Não, Ui, arrepia até. Incrível. Maravilhosa. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais, não esquece de deixar nos comentários. Seguir, se inscrever no nosso canal e seguir essas mulheres maravilhosas que Esperamos têm um vocês. papel fundamental na sociedade. É isso aí, gente. Muito obrigado por ter vindo. E, pessoal, valeu! Foi Tamo uma junto, honra. até o próximo. Até a próxima, valeu! Oba! Valeu, tchau, tchau.